Boa tarde, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Fundos de investimento têm participado cada vez mais da indústria marítima dentro do chamado processo de verticalização. Antes, grandes armadores buscavam controlar integralmente terminais para assegurar eficiência, previsibilidade e prioridade operacional. Agora, já é possível notar esta nova tendência nas operações portuárias. A condução das operações permanece com as companhias de navegação, mas o capital necessário à expansão é cada vez mais compartilhado com fundos globais de infraestrutura, fundos soberanos e grandes gestoras financeiras. Os armadores tiveram uma capitalização muito grande na pandemia, né, durante a pandemia, e investiram muito nisso na verticalização. Muito desse capital foi usado para adquirir terminais portuários. Mas recentemente, a partir de 2023, 2024, o frete começou a voltar próximo daquela média normal, entendeu? Começaram de fato a cair. E os armadores procuraram aí uma solução para essa descapitalização que eles passaram a sofrer. Então, eles arrumaram parceiros que são gestores financeiros, né, que investem em infraestrutura. Muitos deles não são exatamente empresas donas do capital, mas são gestores, né? Eles administram dinheiro de fundos de investimento e investem, obviamente, para obter um retorno. O engenheiro e consultor em infraestrutura portuária dá mais detalhes desta estratégia de mercado. Os armadores, eu entendo que eles continuam exercendo o poder sobre o terminal, eles têm ainda a operação, são prioridade na operação, mas não precisam investir tanto capital, por exemplo. Conseguem espalhar a sua área de influência. Vamos dizer assim, se eu tenho 100% de 10 terminais, eu posso passar a ter 80% ou 70% de 15%. Né? É o que está acontecendo hoje. Esses fundos, eles obviamente, eles trazem alguma transparência, né, para o negócio, por quê? Porque tem que ter metas, tem que ter rentabilidade, eles têm não são acionistas, né, são os investidores, que são fundos de pensões, e tem que dar resultado. E para o terminal, e para o fundo também, qual é a vantagem para o fundo? Bom, são ativos de longo prazo, ativo que, pelo menos o que você vê hoje no Brasil, são ativos de grande procura, de grande demanda, né? Falta terminal portuário. E também eles têm um cliente âncora, uma chance muito grande de dar certo. Ele já tem praticamente a ocupação do terminal, vamos dizer que em 60% a 65% completa. Né? Então, para os fundos de investimento, também é um negócio muito bom. Um exemplo recente é a associação da CMA-CGM ao fundo Stonepeak, em uma plataforma internacional de terminais. O armador mantém o controle operacional e a relação com os clientes, enquanto o investidor entra com o capital e assume participação minoritária. Já tinha acontecido antes, né? Um armador suíço se associou também a um fundo americano gigantesco, um dos maiores do mundo, para fazer uma proposta para 2 terminais no Panamá, que por conta aí das questões geopolíticas teve a sua concessão cancelada. Então já teve um precedente. Esse outro da CMA, o que eles estão dizendo? Que a Stonepeak, ela investiu 2,4 bilhões de dólares para comprar 25% de 10 terminais. Né? Então a gente imagina, se 2,4 é 25%, a gente está falando mais ou menos de 10 bilhões em ativos em que a CMA se capitalizou em 25%. Né? E para a CMA, assim, em termos operacionais, ela vai continuar tendo a prioridade dela, ela vai continuar tendo todo o atendimento que ela tinha, mas também, por outro lado, vai ter que ter atenção com novos clientes, vai ter que ter uma preocupação grande com a qualidade do serviço prestado para novos clientes, porque o fundo vai exigir. Eu acredito que não surpreende o mercado, não surpreendeu, já estava se esperando por isso, porque é uma nova tendência, e no futuro nós vamos ver mais coisas parecidas. Né? Eu acredito que
no intervalo aí de mais 2 a 3 anos, a gente vai ter vários movimentos como esse na infraestrutura marítima. Outro aspecto importante é a transparência. Parte dos fundos que investem em infraestrutura está vinculada a gestoras de capital aberto ou a veículos listados em bolsa, o que pode resultar em divulgação mais frequente de resultados consolidados, metas e indicadores de desempenho, ainda que nem sempre haja detalhamento por terminal. A necessidade de prestar contas a investidores institucionais tende a elevar padrões de governança e de comunicação no setor. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai ver muito mais desses movimentos, né? Agora, para o cliente, né? E para os países que estão percebendo essa mudança, a questão da regulação tende a ser aperfeiçoada, porque é algo novo e sempre vai precisar de um ajuste aqui, um ajuste ali. Então, acredito que a questão da regulação vai precisar ser revista, vamos dizer assim, para evitar que os embarcadores, exportadores e importadores possam sofrer de alguma forma com isso, né? E o Porto de Santos registra novo recorde para o mês de janeiro. Vale lembrar que, historicamente, este é o mês do ano com menor movimentação devido a fatores climáticos e mercadológicos. Mas 2026 foi diferente, com o melhor início de ano da história. Foram movimentadas 12,7 milhões de toneladas de cargas no Porto de Santos. O número é 9,5% maior do que o de 2025, quando foram 11,6 milhões, e 6,8% maior que o recorde anterior de 2024, quando foram movimentados 11,9 milhões. Em contêineres, o resultado é também histórico. Foram 467 mil TEU, marca 1,4% maior do que janeiro de 2024 e melhor resultado para o mês. Os recordes de janeiro de 2026 foram puxados mais uma vez pelo agronegócio. Os destaques foram o açúcar, que reverte a tendência de queda observada em 2025 e registra no mês crescimento de 36,8% em relação ao ano anterior, com embarque de 1,57 milhão de toneladas. O complexo soja de grãos e farelos, com disponibilidade do produto e demanda externa aquecida, teve aumento de 79,6% em relação a 2025, com embarque de 1,56 milhão de toneladas. Já a movimentação de contêineres cresceu de 460.786 TEU em janeiro de 24 para 467.223 neste ano. O número de atracações foi de 446, aumento de 2,5% em relação a janeiro de 25, quando foram 435 atracações. Já a participação de Santos na corrente comercial brasileira teve um leve recuo em relação ao fechamento do ano de 2025, de 29,6% para 29,5%. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.